Bem, a gente vai... Essa perachá são duas, Vayakhel e Pekudê. Chama-se Merkubarot, juntas. Não é um ano bissexto, que não tem aquele 2 meses. Então, algumas parashiot têm que ficar realmente mais juntas. Essa é uma delas. E além dessas duas parashiot, também esse Shabat chama-se Shabat HaChodesh, que é um sábado que antecede o mês de Nissan. O mês de Nissan, que é o mês de Pessah. Então, quem for ler Perashá nesse Shabat, tem muita Perashá para ser lida. Vayakhel, Pekudê, e depois a Perashá de Shabat HaChodesh, que é o capítulo 12 de Êxodos. Bom, essas duas parashiot, elas vão falar praticamente sobre, agora, de fato, a construção do tabernáculo, do Mishkan. E tudo que a gente leu na Perashá de Terumá e de Tetzaveh era Deus ordenando a Moshe sobre essa construção. Aí veio a questão do bezerro de ouro, quando Moshe desceu do Monte Sinai, que tive na apresentação semana passada. Então, agora, de fato, que vem a construção do tabernáculo. Então, logo no começo desta perachá, Vayakhel Moshe, e reuniu Moshe, todo o povo, para falar sobre a construção do tabernáculo, mas ele diz: 6 dias trabalhareis, e no 7º dia é Shabat para vós. Não acendereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. Então, é daqui que vem todo um comentário dizendo o seguinte: bom, o que eu devo não fazer em Shabat? Ah, não trabalhar, uma regra geral. Tá, mas o que seria trabalho em Shabat? Então, para não ficar uma coisa individual, para esse trabalho, para aquele outro não é trabalho. Então, uma situação meio complicada. Por exemplo, uma empregada doméstica, digamos que seja judia, ela pode exercer a função dela na casa de alguém, em Shabat, para lavar a louça lá. Aí, quando lavar a louça é proibido em Shabat, tá, mas não é o trabalho dela, não tem que descansar. Como é que ela vai lavar a louça em Shabat? Isso é uma pergunta. E assim, vale várias outras perguntas sobre o que seria o trabalho proibido em Shabat. Então, por isso que os sábios, ao perceberem essa situação, está no texto, a resposta. O texto fala claramente. Se está se falando sobre a construção do tabernáculo, e lá a Torá reitera o descanso do Shabat, então, todo e qualquer trabalho relacionado com essa construção é proibido no Shabat. Aí se aprendeu 39 trabalhos proibidos no Shabat. Esses 39 trabalhos proibidos no Shabat, de começo, 11 trabalhos são relativos a fazer pão. Fazer pão. Como tinha o pão da proposição, aqueles 12 pães que ficavam na mesa sagrada dentro do tabernáculo, do Mishkan. Então, fazer pão. Como é que se faz pão? Então, tem todo o processo de arar a terra, adubar a terra, plantar, colher, recolher. Isso vai ser proibido em Shabat. Bem, então, então tem a roupa do sacerdote, então vem todo o processo. Como era feita uma roupa? Ah, tosquia do animal, se fosse roupa de animal. Aí depois tinha que pentear aquela tosquia, depois separar aqueles fios, depois trançar aqueles fios, para depois tecer. Então, todos esses trabalhos davam um total de 13 relacionados com essa questão da costura. Se costura, depois rasga para costurar de novo, colocar até para a lateral, revestidas de ouro. Então, tinha todo um processo. Então, tinha que cortar a madeira, medir. Às vezes, tinha que anotar. Essa madeira aqui é número Aleph, essa aqui é a Bet, essa aqui é a Gimel. Já que era montável, desmontável o tabernáculo. Então, todos esses trabalhos
referente à construção do tabernáculo vai dar no total de 39 trabalhos. Esse trabalho tem suas derivações de cada um. Por exemplo, arar a terra. Arar a terra. Para arar a terra, se chegou até a questão de você varrer sua própria casa. O varrer sua casa está lembrando o trabalho de se arar a terra. Então, a lei ficou mais ou menos assim. Se a tua casa tem piso, não é mais comum hoje, então, se tem piso, está bem claro que eu não estou arando a terra. Mas se minha casa não tem piso, é de chão, então, se eu varrer minha casa de chão, posso estar lembrando realmente o fato de estar arando a terra. Aí seria proibido. Então, o Shulchan Aruch, assim como todos sabem, determinaram que se tiver piso, você pode varrer sua casa em Shabbat. Aí, o Oremá, Rabbi Moshe Serves, que botou suas inserções dentro do Shulchan Aruch, e segue mais ou menos do que seria, como os Ashkenazim fazem, diz, não, mesmo que tenha piso, também é proibido. Porque ao permitir que tu vá varrer com piso, ele vai esquecer e vai varrer sem piso também. Então, eles não varrem a casa em Shabbat. Então, todas essas derivações são, de fato, as leis referentes ao Shabbat. Tem uma série de leis. A Maserhet, do Tratado de Shabbat, é um tratado assim enorme. Tem muitas leis lá referentes, que é uma propriedade particular, propriedade pública, uma coisa que não é nem pública e nem particular, ou uma coisa que se refere às duas coisas. Por exemplo, o andar de um prédio, aquilo é particular ou aquilo é público? Acaba sendo as duas coisas, particular e público. O deserto, ele é público e particular? Não é nem uma coisa nem outra. Então, essas definições que o Talmud dá sobre a questão das propriedades durante o Shabat. E qual a importância dessas propriedades? Já que a Torá diz que eu não posso carregar. Lá o profeta Jeremias, no capítulo 17, também se refere bastante a essa lei de não se carregar nada em Shabat. Então, eu não posso carregar, ou seja, transportar de uma propriedade para outra. Eu tirar da minha casa uma coisa e levar para a rua, ou da rua para a minha casa. Aí eu estou no debate, várias questões. Se eu estou na minha casa, eu pego uma fruta, jogo para o vizinho, e pelo vizinho passa numa rua no meio. Estou transgredindo o transportar de um lugar para outro. Ou seja, vai chegar direto na casa dele, mas assim eu atravessei uma coisa pública. Então, todas essas leis são debatidas até uma certa exaustão dentro do Talmud. Mas hoje, eu quero me fixar no que o versículo seguinte diz: não acendereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. Essa questão do fogo, que é importante hoje a gente debater um pouco sobre ela. Bom, o fogo, claramente, a gente sabe como era feito o fogo, tinha que friccionar as pedras ou madeira para sair aquela faísca e daí fazer um fogo. Tudo isso é proibido em Shabat. Aí pode pensar, sim, porque isso dava trabalho. É porque dava trabalho. Mas também, se não desse trabalho, por exemplo, eu já tinha uma tocha acesa e viesse alguém e acendesse uma outra tocha, nessa tocha já acesa, não ia dar trabalho, mas também era proibido em Shabat. Então, acender fogo, de uma maneira geral, é proibido no Shabat. Então, fazer comida. Eu tinha que preparar comida a partir de hoje à noite, se for o caso, para amanhã, durante o dia, de modo que quando chegasse amanhã de tarde, digamos 5h30 da tarde, a comida já deveria estar pronta. Ou então, quase pronta. O que quer dizer quase pronta? Porque tem gente que gosta de uma comida meia crua. Igual um bife, a gente gosta de bife cru. Então, a pergunta, mas até quando pode ser cru? Qual é o limite? A metade de um cozimento? Aí o Talmud menciona
um personagem chamado Ben Derossai, que na verdade era um ladrão, e esse ladrão costumava, quem está fugindo da polícia, né, e comia com muita rapidez e não dava tempo de ficar toda pronta a comida dele. Então, se a comida, naquelas 5h30 da tarde, antes do Shabat, chegasse ao nível, igual ao nível desse Ben Derossai, então se ela apurasse mais durante o Shabat, não seria considerado como um cozimento em Shabat. Porque, além de eu não poder acender o fogo, como a gente viu naquela relação das 39 trabalhos de Shabat, não deixa de cozinhar, que era para fazer o pão, para assar, para fazer o pão. Então, mesmo que eu não acenda o fogo, já está aceso, mas eu vá cozinhar no Shabat, é proibido. Então, a comida dele está pronta na sexta-feira de tarde. Em geral, tem a comida específica para Shabat. Em hebraico, chama de Hamim, que consta lá na Masechet de Shabat. A gente lê sobre o Hamim no Arbit de Shabat, naquela oração Bameh Madlikin, o Bameh En Madlikin, com que se acende ou que não se acende a vela de Shabat. Lá no final fala sobre você como deve fazer o Hamim, ou deixar o Hamim, que é essa comida, para Shabat. Já os judeus norte-africanos chamam o nome de dafina, ou então a dafina. Não dizem que dafina, dafinar, uma palavra que vem até do aramaico. Quer dizer algo como fazer pão, então até cozinhar. Os ashkenazim chamam de chulent, e vem de um francês antigo, chald. Chald é caldo, um caldo quente. Então, chulent, ou a dafina, ou hamim, que a gente está falando, é praticamente a mesma comida. Geralmente ela é feita com grão de bico, mas para fazer até com feijão. Então, ela é uma comida que fica numa panela grande, você deixa ela em cima do fogão, mas para não lembrar o ato de você estar fazendo o cozimento, então está aqui o fogão, 4 bocas, digamos. Aí tu deixa um bocal aceso, um fogo baixo, mas a panela não deve ficar em cima desse fogo baixo. Então tu bota uma placa, que é uma placa de ferro, aí está aqui o bocal, tu deve botar a panela no outro lugar, bem aqui, sem ser em cima disso daqui. Então, ela vai se esquentar só através do esquentamento da placa como um todo. Então, isso não representa, ninguém faz cozimento assim. Então, a comida já está pronta, tu vai só manter a temperatura dela durante o Shabat. E tomar muito cuidado quando for servir a mesa, quando tu vai tirar as coisas de dentro dela para botar uma outra tigela para tu servir a mesa. Por quê? Porque o ato de você mexer na panela, rodear e tudo mais, também lembra o ato de cozinhar. Então, alguns dizem que tu pode tirar a panela desse lugar, mas tem que tirar com tanta rapidez, se ela esfriar muito e tu botar de novo, ela está sendo cozida novamente. Ela já esfriou, agora está fazendo cozimento. Então, tem todo um modo, tu tira a panela, não bota ela no chão, bota no outro lado aqui, tira as coisas que tem para tirar, para servir, e devolve ela. Se diz Yad Soledet Bo. Ou seja, se tu tocar na panela com teu dedo e sentir que está quente, isso chama-se Yad Soledet Bo. Então, aí a panela está no nível onde está muito quente, tu pode devolver ela para aquele local lá. E se sobrar, o que sobrar, tu não devolve para a panela, que tu vai esquentar de novo. O que sobrar, tu deixa na geladeira. Então, deve botar uma quantidade, geralmente, que as pessoas que estão na mesa vão se servir. Tudo isso para você ter o mérito de comer uma comida quente durante o Shabat. Daí a palavra Hamim. Hamim, da palavra Ham. Ham quer dizer quente. Se em vez disso alguém pode comer a saladita dele, sem estar se preocupando com esquentar a comida, ele guarda, se for na geladeira, tira, come lá a salada de maionese, pode ter saladas mais. Ou então ele não vai comer a dafina,
o caminho. Vai comer atum, por exemplo. Tá bom, então não é obrigado a esquentar também. Deixa tudo frio e come frio. Ou seja, o objetivo de comer a comida quente no Shabat é para trazer ta'anug. Ta'anug é o deleite, é o prazer do Shabat. Em outras palavras, oneg Shabat. Então, se alguém não tem ta'anug, alguém não tem esse oneg Shabat, a partir de uma comida quente, que não come carne ou qualquer outra coisa, ele não precisa fazer todo esse processo de esquentar e deixar a panela ficar só já naquela temperatura. Antigamente se usava também a questão do carvão. Se botava uma quantidade de carvão que já se sabia que ia manter também a temperatura daquela comida até o dia seguinte, na hora do almoço do Shabat. Então isso chama-se Hamim, Dafina ou Chulet. Bom, daqui a gente vai passar então exatamente para a questão do fogo. O fogo não é proibido. Bom, há uns 100 anos atrás, ou mais um pouco, 150 anos atrás, surgiu a eletricidade. A eletricidade, ela saiu, o áudio, acho que você não está me ouvindo, né? Não, estamos sim. Tá ok. Tá bom. Então, excelente. Então, há 150 anos atrás, foi inventado, descoberto, como a gente queira falar, a eletricidade. Então, nos primeiros momentos, os sábios não tinham muita noção do que era eletricidade, então não houve muita preocupação com isso. Não representava o fogo que se estava fazendo, certo? Que era feito, então, Shabat. Muita gente permitia. Depois começou a surgir as perguntas. Tá, mas essa eletricidade aqui, ela é permitida no Shabat? Ela é fogo? Eu posso, então, fazer um cozimento através de uma coisa elétrica no Shabat? Então, começou a surgir várias perguntas relativas a isso. Então, a gente vai ver no decorrer desses 150 anos, vários sábios, proeminentes sábios, se manifestarem sobre se é proibido, se é permitido e que pé fica realmente a questão da eletricidade em Shabat. O termo eletricidade, que é um termo relativamente novo, mas o hebraico utilizou uma expressão utilizada lá no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2, a palavra Hashmal, que vem naquela visão do trono divino e vê aqueles querubim, aquelas rodas que rodavam assim também. Então, coisas brilhantes saíam. Então, isso lembra o que seria chamado de eletricidade, a palavra Hashmal. Então, Hashmal Beshabat, Assur ou Mutar. Eletricidade em Shabat é permitida ou é proibida? Bom, então a gente vai aqui das opiniões mais, digamos assim, rigorosas, as opiniões um pouquinho mais lenientes. As rigorosas. Temos Razon Ish. Razon Ish, é um sábio que faleceu na década de 60 para 70 e é muito respeitado com certeza, e disse que a eletricidade é totalmente proibida pela Torá e é deoraita, a proibição da própria Torá. E ele alegou algumas coisas. Aqueles 39 trabalhos proibidos em Shabat, a eletricidade seria como se fosse o que é chamado de Makebe Patish. Quando você termina uma obra, uma cultura, pega um martelinho e fica só acertando as beiras daqui e dali. Então, isso é Makebe Patish. Então, ele relaciona isso com a eletricidade. Ele diz que toda eletricidade é um processo muito grande, de fios para cá, fios para lá, vem lá da força e luz, ou seja, da companhia de eletricidade que fornece eletricidade, até você acender a luz. Então, ele, segundo ele, esse ato de acender a luz seria o martelinho igual aquele que termina uma obra. Então, segundo ele, isso é deoraita, não há nenhum tipo de permissão para você se utilizar de algo elétrico em Shabat. Então, tudo estaria proibido para ele, como, por exemplo, não pode pegar elevador,
você não pode, de maneira alguma, ligar a luz da tua casa. Tens que deixar já ligado. Que luz tu vai utilizar? Ah, vou utilizar essa luz aqui, então essa aqui fica ligada. Da sala, da refeição, da cozinha, do quarto, conforme a pessoa for decidir, do banheiro, assim por diante. Então, tu vai deixar aquele ligado praticamente o Shabat inteiro. Até que depois inventar aquele timer. Aí você marca um horário no timer. Ah, eu quero que fique ligado até meia-noite. Aí, da meia-noite, automaticamente aquilo desliga a luz que você quiser desligar. Então, essas são as maneiras mais rigorosas que se tem em relação à eletricidade. Acho que foi disso, tem outras opiniões. Outra opinião é do Rabbi Zalman Auerbach, que discute um pouco com esse argumento do Hazon Ish. Ele diz, olha, segundo ele agora, outra opinião, ele acha que não é uma quebre patish, não é aquele martelinho, não é igual. Ele diz, olha, quando o martelinho é colocado na escultura para terminar, aquilo é a parte final daquela obra. Ele martelou, está pronto, está bonito. Ele diz que isso não acontece com a luz elétrica. Se a gente quer considerá-la como a parte final, tá, eu liguei, foi a parte final. Eu desliguei, liguei de novo, desliguei, liguei de novo. Quantas vezes vai ser isso, então, a parte final? Então, ele acha que não é igual. Um exemplo do Hazon Ish em relação a Maquebe Patish, em relação à eletricidade. Essa é uma coisa. Então, ele vai discutindo coisa por coisa e chega a uma certa conclusão que a eletricidade não seria, por princípio, proibida pela Torá. E, segundo ele, talvez nem pelos sábios. Talvez nem pelos sábios. Então, ele disse, olha, mas eu não vou aqui terminar com mais de 100 anos de proibições sobre a questão da eletricidade. Aí ele considerou como se fosse minhag deuda de hul, ou seja, é um costume para você não transformar o Shabat em algo parecido com um dia de semana. Um dia de semana, por exemplo, você costuma ligar a televisão, liga do computador, liga a luz, todo mundo vive realmente com toda a eletricidade que a gente vive no mundo de hoje. Ele diz, então, em Shabat é bom você se abster dessa eletricidade e assim você está transformando e mudando como deve ser mudado o Shabat, os outros dias profanos da semana. Uma outra opinião, que é do Rebbe Yitzhak Shmelkes, entre outras, tem outras, eu estou tomando alguma. Diz, não, a eletricidade é proibida pelos sábios. Ele considera que pelos sábios é proibido. Ele acha tipo nolad. Nolad. O que é nolad? Nolad é uma proibição. Por exemplo, uma galinha pôs um ovo no dia de Shabat. Você pode pegar aquilo em Shabat? Não, nós estamos sendo nolad. Ele apareceu em Shabat, então tu não deve fazer aquilo ali. Então ele acha que uma relação igual a essa daí, em relação acontece com a eletricidade. Ah, não estava a luz, não estava acesa aqui. Se for te acendeste, então surgiu agora em Shabat. Mas é derabanan. Então ficamos com três opiniões. A do Hazon Ish, que diz é proibido, deoraita. Não tem nenhum tipo de permissão de você usar eletricidade de Shabat. Aí nós temos a do meio, que foi essa última que eu falei, Sakshmelkes. Ela é proibida derabanan. Aí a gente vai ver agora a diferença derabanan, deoraita. E tem a outra opinião, um pouquinho mais leniente, que diz que nem é derabanan. Ou seja, até é derabanan, mas um derabanan muito mais leniente. Ele chamou até de minhag. Bom, o que acontece entre esses três? O que acontece todas as leis que são deoraita, que é da Torá, assim considerado, praticamente não se tem nenhum tipo de permissão de você vir a transgredir uma lei deoraita. Só em caso de extrema necessidade, como de saúde, por exemplo. No caso desse, você pode transgredir. Mas para eu utilizar de uma transgressão, para eu cumprir uma outra
mitzvah, eu não teria essa permissão se eu for transgredir algo da própria Torá. Então, essa é a primeira regra. Então, de modo, por exemplo, estou na minha casa, eu moro no 10º andar de um prédio. Ou até mais, no 20º andar. De modo que é difícil eu descer de escada e subir de escada esses 20 andares. Isso é um exemplo. Então, como eu faço em Shabat? Ficar no meu apartamento, o Shabat inteiro, como se fosse de quarentena, que é agora. Então, o que eu devo fazer em Shabat? Então, segundo essa opinião dessa que é mais rigorosa, não pode fazer nada. Fica no teu apartamento aí, Shabat inteiro. Ou então, vai e fica num hotel no 1º andar, ou então tu não pode sair da tua casa. Não tem permissão. Só se tu andar e subir de escada. Aí surge outro problema, tá? Mas a escada que eu subo e que eu desço, tem aquela lâmpada minuteira, que quando eu vou passando, o sensor me capta e ela acende. Depois ela apaga. E aí, eu posso fazer isso? Não, também tu não pode fazer isso. Tá causando que vai acender a minuteira. Então, como é que eu posso fazer? E para essa questão da escada, dá algumas soluções. Uma, que tu vá antes do Shabat, em todos os andares que tu vai precisar andar, bota um palitinho de onde está para acender, de modo a ficar acesa constantemente aquela lâmpada da minuteira. Aí tu pode descer e subir de escada os teus andares. Outra, se você tiver um não judeu que vai descendo na tua frente, se ele fosse acendendo, aí você vai atrás, ele já acendeu, vai atrás, descendo as escadarias. Ou então, se morar num prédio, centro da cidade, que às vezes nas escadarias tem as janelas, de modo que a luminosidade da rua possa ocasionar uma certa claridade dentro dessa parte, mesmo que acenda a luz, não muda muito, ou seja, se não tivesse luz, tu poderia descer a escada. Não estaria completamente escuro. Então, mesmo ao acender a luz, tu não está tendo muito proveito desse acendimento. Aí seria permitido descer, mesmo que acendesse as lâmpadas. Bom, na outra opinião, que é aquela que nós temos, que é de Rabanan, é assim. Aí tem uma regra assim. Se você precisar transgredir uma regra de Rabanan para você cumprir uma regra de Oraita, aí tu pode até transgredir essa regra de Rabanan, que é do sábio, para tu cumprir uma outra regra, que é uma regra de Oraita, da própria Torá. E como é que você pode transgredir essa de Rabanan? Bom, tu não deve transgredi-la diretamente também. Pode ser através do não-judeu. O caso que ele deu o exemplo aqui da escadaria. Que ele, o não-judeu, ele está acendendo também indiretamente. Mas pegando esse mesmo exemplo, digamos que você vai utilizar o elevador com o não-judeu. E ele vai apertar para você. Vai apertar para você. Bom, aqui tem alguns problemas. Porque ele, ao estar fazendo algo, o não-judeu, diretamente para você, então é como se você mesmo estivesse fazendo isso. Então, algo que for proibido pela Torá, eu não posso mandar o não-judeu fazer para mim. Exemplo, eu não posso cozinhar em Shabat. Então, eu não posso pegar o não-judeu, cozinha aqui para mim, que eu não posso cozinhar. Não posso acender o fogo. Não, judeu, acende aqui o fogo para mim. Não, está proibido, é como se eu mesmo estivesse fazendo. Mas isso que eles respondem é de Oraita. Mas se a proibição é de Rabanan, e eu preciso fazer uma outra mitzvah de Oraita, aí muda um pouquinho o esquema. Então, faltando um exemplo do elevador. Se a gente considerar que ao apertar o botão lá, isso é de Rabanan, a proibição e não de Oraita, então, se eu preciso, por exemplo, eu estou aqui no meu apartamento, tenho que rezar em conjunto com o minyan, tenho que ouvir a perashá, digamos, Shabbat Zachor, Shabbat de Oraita, entre outras mitzvot.
eu tenho que fazer em Shabat. Então, através do não-judeu, ele vai e aperta, digamos, o botão para mim no elevador. Aí eu desço com ele e vou embora. Ou então, moro num prédio, já acerto com o porteiro, quando eu chegar, Shabat, já sabe, tu vai comigo lá no elevador, tu vai e aperta o botão para mim lá e eu subo para o meu apartamento. E para descer, eu desço de escada, é um exemplo. Estou dando um exemplo. Então, são soluções que, dessa maneira, em relação à consideração que tipo de pecado é que ele está fazendo. Aí, por exemplo, mas se eu não quero ir para a Esnova, quero dar uma volta no meu bairro aqui ou numa praça aqui perto. Aí eu chamo não judeu. Eu ir lá na praça. É uma mitzvah ir na praça? Não, não é. Então eu não posso chamar o não judeu para que ele faça uma transgressão em meu favor, banana, para eu fazer uma outra coisa, mas aquilo não é uma mitzvah. Então só teria permissão de eu, digamos assim, me utilizar de um não judeu, uma coisa para eu fazer uma mitzvah. Mas vamos ir mais longe. Não tenho não judeu. No prédio que eu moro, não tem portaria. Um exemplo, não tem portaria. E agora, como é que eu faço? Então, a lei diz, em relação à ausência de não judeu para fazer essa transgressão, o próprio judeu que vai se beneficiar pode fazer o uso dessa transgressão para fazer uma outra mitzvah maior através de uma maneira não usual. Por exemplo, você acende o botão do elevador, já podia assim. Aí você acenderia o seu cotovelo, que não é usual. Ou então com essa parte aqui assim, de uma maneira não usual. Da maneira não usual, seria mais ou menos igual o uso de um não judeu para fazer algo para você fazer uma outra mitzvah maior. Então, isso em relação à questão do elevador. Mas aí a pergunta vai aumentando. Tá bom, Rabino, pegando esse mesmo exemplo do elevador. Eu moro longe da sinagoga. Posso acertar com um taxista? Então, bora continuar. Então, a questão aqui, a pergunta foi o que eu falei. Então, a pessoa está longe e disse, Rabino, é assim que o senhor disse, que eu vou pegar o elevador, por que eu não posso pegar um táxi ou acertar com o taxista para vir me buscar aqui? Bom, aí é colocado mais alguns problemas. Que a pergunta é a seguinte, o taxista, ao ligar o carro, é uma ação deoraita, ou é derabanano? Como assim? Porque se for deoraita, ou seja, quando ele liga, ele está fazendo aquela combustão igual de fogo, a dar partida no carro, isso é fogo? Então a pergunta é, ao dirigir um carro, ele está fazendo algo deoraita ou derabanano? Se for deoraita, eu não posso utilizar o trabalho dele, é deoraita. É como se estivesse cozinhando para mim. Aí alguém disse, mas Rabino, e se for elétrico o carro dele? Que é igual, no caso, o elevador que é elétrico. Bom, para a gente encurtar, eu ia dividir isso aqui em alguns estágios. Se em vez de eu pegar um taxista, eu pegasse um ônibus e eu não tivesse que pagar o ônibus, ou pagava antes, certo, digamos assim, então eu ia entrar no ônibus como motorista de ônibus. Não está trabalhando para mim especificamente, é o trabalho dele. Eu entrando ou não no ônibus, ele vai continuar trabalhando lá. Eu entro, não pode descer no local, todo mundo desce, eu desço junto também, tá bom. Ou então uma van. Tem essa van hoje em dia, tem muita gente, como se fosse um táxi coletivo, ou um mini ônibus. Tá bom, mesma coisa. Então, para quem morasse longe, primeira opção para ele era pegar um ônibus, que ele não tivesse que pagar. Depois pegasse uma van. Só em último caso, e com muitas restrições, talvez fosse ele pegar um táxi. Uma coisa que fosse direto para ele, um Uber, digamos assim. Só em último caso. Já acertando tudo de antemão, a gente está falando todos aqueles
e só para ele ir para a Snoga. Isso, por que a gente está falando isso? Se for só um dia, um Shabat, que a pessoa vai passar longe do seu lugar, e, em geral, ele não precisa pegar o táxi nem nada para ir para a sinagoga, então ele fica na casa dele. Mas se ele já mora longe, bom, aí então ele deve ficar um tempão sem ir numa sinagoga, sem fazer uma oração coletiva. Aí vem o meu julgamento, pessoal, o que é menos pior para ele. Ficar na casa dele o tempo todo lá e perder esse convívio? Não, eu prefiro que ele faça algo até dessa maneira. Se não puder pegar um ônibus, nem uma van, pegar lá um taxi e ir para a Esnova. Outro perguntaram, e a bicicleta? Posso usar uma bicicleta em Shabat para ir numa Esnoga, por exemplo? Bom, como todas as outras leis, aqui a gente tem várias opiniões, que vai dos que proíbem, alegando que isso é um instrumento, se ele der algum tipo de bronca no meio do caminho para querer consertar, então o conserto é proibido no Shabat. Ele pode também ocasionar algo como, chama-se que é hit amenut, ou seja, um exercício físico, que também tem propósito no Shabat. Mas tem a opinião do Ben Ishai. Ben Ishai é um grande rabino, era rabino de Bagdá no final do século XIX, começo do século XX. Ele foi perguntar sobre as bicicletas, principalmente de Bombaim, na Índia, onde é muito comum o uso desse veículo lá. E assim, não é permitido usar bicicleta em Shabat, com o objetivo de você ir, digamos, com o mesmo objetivo de ir para a Snoga e tudo mais. Então, quem tiver uma bicicleta, puder de bicicleta, vai de bicicleta para a Snoga. A gente está colocando aqui, do ponto de vista, sem mencionar os que são mais liberais, tá certo? Esse judaísmo, uma outra visão. Esse contra-visão, eles são mais lenientes. Não tem proibição nenhuma, pode usar tudo mais. Estou dando dentro da halachá, onde eu posso andar dentro da halachá. Ou seja, mesmo dando essas posições mais lenientes, mas é tudo dentro da halachá. São sábios, proeminentes, que falaram dessa maneira ou daquela outra maneira. Então, essa é em relação ao que seria proibido da eletricidade. Então, a eletricidade, você tendo necessidade de fazer um outro trabalho, uma outra mitzvah, e você vai se utilizar da eletricidade, você pode fazer ou através do não-judeu ou através da maneira não usual. Maneira não usual. Por que eu digo isso? Se você for esperar o não-judeu, chega no teu prédio. Aí não está o porteiro lá. Ou se tá o porteiro, fica longe para ele ir lá. Aí tem que esperar o morador chegar, aí tu entra com ele, aí ele aperta no dedo e tu fala, no 10º. Aí ele te olha assim, aí aperta para ti. É melhor tu fazer de uma maneira não usual, dá menos transtorno e não traz à tona um conceito, tá certo, que muitas pessoas não iriam entender. E assim tu deixa de fazer uma profanação do nome do Eterno em público. Que é muita preocupação dos sábios, muitas vezes, é se você vai profanar o nome de Deus. Então, a gente deve evitar o máximo essa questão. Então, nós seguimos, geralmente, opiniões entre os judeus sefaradim, principalmente do norte da África, as opiniões mais lenientes. A eletricidade não é proibida no Shabat deoraita, é proibida no máximo de Rabanan, e tendo necessidade de você cumprir uma outra mitzvah, você pode fazer o uso de uma maneira não usual da eletricidade. Bom, para terminar o assunto da eletricidade, se ela é fogo ou não, como foi dito no começo da nossa explanação, um outro sábio, acho que ainda é vivo, chamado Yitzhak Abadi. Apesar de não parecer o nome Faradi, ele é Ashkenazi. Ele é Yitzhak Abadi. Yitzhak Abadi morou um tempo na América, agora mora em Israel. Ele tem um site pela internet chamado kashrut.org, kashrut.org, e lá tem várias perguntas que ele recebeu há vários anos, tá certo?
Entre elas, essa pergunta do elevador em Shabat, pergunta sobre a chave de hotéis, a chave eletrônica, uma série de coisas em relação a isso. E ele, quando deu as opiniões, colocado em questão, mas tu estás permitindo algo no Shabat que é proibido, ser igual a um fogo? Aí ele deu a explicação, dá para vocês agora. Quando se acaba o Shabat, temos que fazer a Havdalah. A Havdalah compreende 3 berachot, além da berachá da Havdalah. Berachá do vinho, Boreferi Gefen, a berachá de um aroma bom, Boremine Bessamim, para começar a semana com uma coisa boa, e a berachá do fogo. Tu acende 2 velas para ficar aquele fogo bem firme e fala Bore Meore Haesh, ao Criador do fogo, o Eterno Deus. Então ele pergunta, você pode fazer a berachá do fogo ao acender uma lâmpada elétrica? Ele fala, Bore Meore Haesh, eu posso fazer? Ah, tu não pode fazer. Por que eu não posso fazer? Porque não é fogo. Se não é fogo, não é deoraita. É deoraita de Rabanan. Então, assim, ele conclui invertidamente, dizendo que eletricidade em Shabat é proibida pelos sábios. Ele disse, no máximo, é pelos sábios. Aí vem a questão da faísca. Quando você toca naquela, para ligar uma luz, que não gera uma faísca. É proibido em Shabat isso. Disse, não, as faíscas ainda não é o fogo, ainda é um pré-fogo. E está ocasionando umas faíscas também que não é a tua intenção fazer faísca. Não é como eu estou fazendo, por exemplo, o fogo daquela maneira aqui. A intenção é fazer aquela faísca, ele dá faísca sair o fogo. Mas não é o caso da intenção da eletricidade, a faísca não é benéfica para nós. Então, segundo essas opiniões mais lenientes, isso também não seria problema em relação a você mexer numa eletricidade quando tiver necessidade, através de uma maneira não usual. Maneira não usual. Ainda outra pergunta, já me fizeram, a questão do... Chega no teu prédio, aí tem o porteiro. Quando ele te vê, ele aperta no botão lá, para abrir a porta para você entrar. Para você entrar. Aí você entra. Pergunta, ele está fazendo um trabalho para ti? Não seria melhor que tu dissesse para ele, olha, quando eu chegar, não quero que tu aperte no botão, quero que tu venha abrir a porta para mim aqui com a chave. Não, é dito assim. Ele aperta no botão para abrir a porta, ele não está facilitando a minha vida. Ele está facilitando a vida dele. Ele está sentado lá na portaria, não chega, você só aperta o botão, ele está aqui tranquilo. Então, o trabalho não é para mim lá, que está fazendo, o trabalho é para ele. Então, não tem nada a ver ele apertar o botão ou não para abrir a porta para mim. O trabalho é para ele. A comodidade é dele. A comodidade é dele. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai vendo que faz parte de um dia a dia, tá certo? Shabat a Shabat, faz sentido no Shabat. No Shabat. Eu estou parando um pouco aqui, que eu vejo que as imagens ficam paradas. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos sim, é porque dá umas falhadas assim na imagem. Mas Por está isso, né? Mas tranquilo, está estamos ouvindo o ouvindo. som. Sim, sim, senhor. Tá excelente. Então, como eu estou dizendo, eletricidade Hashmal Beshabat, lógico que tem muita discussão aqui, como estou dizendo, opiniões são mais rigorosas como do Hazon Ish, no caso, não só o Hazon Ish, eu falei ele que ele é o representante dessa, tem os outros que seguem ele, o Rav Yosef, Bibi Tzhak Dish, lá em São Paulo, entre outros e outros, segue a opinião do Hazon Ish, que eletricidade é proibido de oraita em Shabbat. Então, assim, não querem permitir nenhum tipo de permissão de uso da eletricidade em Shabbat. Mas tem outras opiniões também nesse mesmo nível, como foi o caso do Rabbi Zalman Auerbach. Sim, até porque essa questão da proibição de oraita, até um elevador automático, para isso são rigorosos, também seria proibido.
Ele diz, não, quando você entra no elevador, com o teu peso, tu ocasiona que aumenta a força do elevador lá em cima. Então, tu está ocasionando, está proibido o chamado. Então, eles não querem nem o elevador automático. Para essa questão, o Rabi Zalman Uribar, ao contra-argumentar, ele disse, mas estás falando isso, que seria de suma importância o meu peso dentro do elevador para aumentar lá ó, a questão da força. Ele disse, olha, hipoteticamente, se tivesse um cachorro embaixo, que o elevador, ao chegar, ia amassar o cachorro, ele disse, olha, eu estando dentro, o peso por si só do elevador não amassaria o cachorro? Ah, amassaria. Então, o meu peso lá dentro não faz diferença. Em boa, mamacha, não faz diferença essencial. Então, por isso que ó, vai aumentar a força lá em cima, não afetaria o efeito que se quer. Então, a gente vê que tem várias opiniões. O que mais vale aqui é uma questão de bom senso, que a gente entender o que Deus quer de cada um de nós, que a gente possa fazer no dia de Shabat. Para terminar nosso comentário e deixar abertas nossas perguntas, a gente sabe, ou talvez alguns devam saber, que é meio, olha bem, é comum, é corriqueiro, confusão, corriqueiro, confusão em sinagogas. Por que é corriqueiro, confusão em sinagogas? Porque, diferentemente de outros cultos, em que o líder espiritual exerce uma autoridade bem grande, usar, contrapor o que está dizendo, isso não acontece muito nas sinagogas, nas esnovas. Cada judeu, mesmo não sendo um rabino, ele se acha que ele tem uma importância muito grande e que ele tem um certo conhecimento também, de que ele pode discutir com o rabino, onde ele estiver, em qualquer esnoga. Então, se o rabino não tiver um corpo de pessoas que o protejam, ele vai ter que ficar tete a tete, se saindo contra ele. E muitas vezes a pessoa não tem a alegada instrução que está dizendo que ele tem e quer discutir com o rabino. Isso quando tem rabino na sinagoga. Se não tiver a presença do rabino, pior vai ser. Se chama em espanhol, ou seja, muitas brigas dentro de sinagoga. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, tem toda uma sequência para você seguir as orações. A gente sabe, essas sequências dependem de Nussar. Nussar é o ritual a seguir. Tem o ritual Safaradi, que é do Iêmen, Temani, melhor dizendo. Só que dentro dessas muitos subgrupos, alguém está acostumado com um subgrupo dessa maneira. Aí ele foi na sinagoga, para fazer diferente. Outra é a questão da Nahalá, que os ashkenazim chamam de Yortzeit. O Yortzeit, a Nahalá, é um ano de falecimento de um parente seu. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por último, esposa, ou marido. Então, as pessoas que estão nessa situação, elas estão em rová, em obrigação, em chegar na sinagoga e dizer o Kadish, aquela oração Kadish. Ou então ler uma Haftará, que é a outra leitura que vem depois da Perashá. Ou então aquela última leitura da Perashá, que quando acaba te diz um Kadish. Isso gera muita confusão em esnogas. Porque às vezes tem uma pessoa que perdeu o pai, outro perdeu a mãe, perdeu o pai já faz 20 anos que ele perdeu, o cara perdeu a mãe faz 2 anos. Ou seja, ele está muito mais ressentido em acontece. E aquele outro não quer abrir mão. É uma celema danada. E aí, cabe ao rabino que estiver lá, até porque tem divergência também de opinião sobre essa questão,
Mas as questões mais aceitas é assim, tem certos critérios. Quem tem direito para dizer a Haftarah ou esse cadiz do final da Perashá? Então, aquele que perdeu o pai, primeiro. Depois aquele que perdeu a mãe, em segundo. Depois aquele que perdeu um filho, terceiro. Ou aquele que perdeu uma filha, é o quarto. Aquele que perdeu o irmão, é o quinto. Ele perdeu uma irmã, é a sexta. E o sétimo, aquele que perdeu uma esposa, ou a esposa perdeu o marido. Uma mulher geralmente não está na sinagoga dentro desse contexto de minyan. Vamos falar aqui só do que perdeu o marido, não, que perdeu a esposa. Bom, então, se tem um caso de um pai e outro de uma mãe, a probabilidade é daquele que é pai. Se perdeu o pai, se perdeu o pai. Então, quem seria agora o critério? O critério vai pelo mais recente. Se são dois pais, o mais recente é dele que a probabilidade vai dizer o que diz. Tá, alguém perdeu o pai há 2 anos. Mas o outro aqui está durante o ano da perda do pai dele, que é aquele ano em que ele diz. Então, ninguém é prioridade. Nesse caso, a gente podia pensar que está no ano. Não, aí se usa um outro critério. Como é que está durante o ano e tem um ano inteiro para dizer do Cadiz, e aquele que já está no segundo ano, só vai dizer em ano, se ele perder a oportunidade agora, só no ano que vem agora para dizer o Cadiz. Então é dado para aquele que tem na halá, de ano a ano, que é a lembrança do aniversário de falecimento. Mesmo para aquele que está durante o Já ano melhorou, estava muito dizendo o tempo calor. todo. Agora, como eu coloquei nas novas, eu coloquei, isso não tem valor algum. Se alguém vai fazer uma briga, uma peleia de uma esnoga, mas se conseguir uma oração como essa, aí não estará elevando a pessoa, o ente querido dele, em vez disso estará abaixando espiritualmente. Então, mais vale chegar em conclusão. Só que, às vezes, os públicos de esnogas são os mesmos. Então, passa ano, lá vem aquela mesma confusão de novo. Cara. E aquele que não abriu mão quer de novo dizer, cara. Mesmo que ele tenha direito. Já que ele ganhou no grito, ele quer ganhar de novo no grito. Então, isso gera muita confusão em esnoga. Confusão até a vez de chegar às vias de fato, cara. Vias de fato. Então, por que eu estou falando isso? Agora a gente vai entender por que a Torá escreveu: não acelereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. Que fogo é esse? Esse fogo é o fogo das paixões humanas, é o fogo da vaidade humana. Então, infelizmente, nós todos, quando estamos com o coração voltado para seguir ao Eterno, toda aquela devoção, está toda uma energia maior ao serviço do Eterno. Só que muitas vezes essa energia pode ultrapassar os limites e queimar o outro ao nosso lado. Então, daí está dito a Torá: não azereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. Então, é meio comum a gente ver isso em muitos Shabatot, em muitas comunidades, uma questão de muita confusão. Muita confusão. Até porque, como a tefilá, geralmente ela é participativa, as pessoas que estão lá na sinagoga vão todas, de uma maneira ou de outra, participar ativamente daquela tefilá. Então, isso gera confusão. Por exemplo, eu estava numa certa sinagoga num lugar, era a inauguração dessa sinagoga. Tinham conseguido um Sefer Torah para lá. Aí era a primeira vez que ia ter um Sefer Torah naquela sinagoga. E tinha se conseguido o minyan, tinha um minyan de 10 judeus lá, e tem outras pessoas, mas tinha 10. Aí eu chamei alguém, dos notáveis, assim, ele abriu o Echal. E o Echal, na Kodesh, tem aquele cortinado. Ele abriu o Echal, tirar o Sefer Torah de lá e dar para aquele que vai carregar. Mas não chamei ele entre os 7 depois que subiram na Torá. Pronto, ficou revoltado. Como que eu não tinha chamado ele para subir na Torá? Então, quer dizer, no meu entender, e assim eu vejo em várias sinagogas, inclusive às vezes são vendidas
essas mitzvot. E a mitzvah de abrir o Echal é uma venda assim, enorme, o valor que se dá. Então, é muito complicado isso. Quer ver? Vai chegar para a leitura de 10 mandamentos. Quem vai subir os 10 mandamentos, cara? Aí todo mundo quer. Vai dar para quem esse negócio? Ou então vende. E se tu vender também, tem outro problema. Alguém que não tem tanto mérito pessoal assim, tem uma vida meio desregrada, mas ele comprou. E agora? Tu vai deixar ele subir? Então, em geral, se adotou que é do Rabino. O Rabino tem que ler os 10 mandamentos. É dele. Mas tem outro lado também. Tem a parte das maldições. Muitos não querem subir. Não, eu não quero subir na maldição da sinagoga. Deixa eu olhar, manda chamar subir. Chamar, eu também não quero subir na maldição. Então chama o Rabino. Então é muita confusão que você tem em ter filoto nas isdocas por várias questões que acontecem nesse dia a dia de esmola. Então, por isso a Torá escreve: não adoreis fogo as habitações, principalmente no dia de Shabat, no dia de descanso. E algum tempo atrás, é dito assim como Deus, no mundo espiritual, entre aspas, não acende o fogo do inferno para os perversos, assim a gente não deve acender o fogo também no nosso mundo aqui. Daí toda aquela questão de você antecipar o Shabat e terminar. Rabino, quem trabalha na área da saúde, com relação ao trabalho de Pois Shabat? Exatamente. Quem trabalha na área de saúde, ele tem o que é chamado em hebraico de pikuach nefesh, perigo de vida. Então, se há perigo de vida, é uma mitzvah para cada um de nós que puder ajudar. Se tiver que transgredir o Shabat, que aquela pessoa fique boa, para que ela possa cumprir outro Shabatot na vida dela. Então, a regra geral, eu devo viver pelos mandamentos e não morrer pelos mandamentos. Isso se aplica em relação ao Shabat, isso se aplica ao Yom Kippur, isso se aplica à questão de doação de órgão, ou então transfusão de sangue. Ou seja, eu devo viver pelos mandamentos e não morrer pelos mandamentos. Isso vale Essa é a para regra todas as geral. áreas também ligadas à saúde, né? Outras áreas que são vinculadas à saúde também. Ligada à saúde. Rabino, Vínculo, né? Esse é o vínculo principal com a área, né? motivo também. o senhor pode dar uma palavrinha Aquele que trabalha... Claro que pode. Mas sobre o aquele que trabalha Muxer? em Israel, por exemplo... pois não. Pode falar. O senhor pode dar uma palavrinha Sim, o sobre o Muxer. Muxer? Posso, sim, claro. O Muxer, a palavra Muxer é a palavra Maxê, da Tó e da vara errada. Aquele que tenta, como posso dizer em português, esquecer algo em Shabat, mas pela importância que ele tem. Por exemplo, alguém é shochet é aquele que faz o abate. Então, a faca dele é um instrumento importante, ele não quer que ninguém mexa naquilo. Então, ele vai esconder bem aquilo ali, o Maxê da Tó e da vara. Ele vai tentar excluir aquilo ali, ou seja, ficar bem guardado aquilo ali. Então, é a palavra mukse, quer dizer uma coisa que está, não é bem escondida a palavra, mas algo que está guardado, para que ninguém mexa naquilo. Bom, isso é mukse. Mas o mukse, ele tem várias categorias. A primeira delas é aquilo, chama-se Mahmat Kisaron Kis, que você tem uma guarda maior aquilo ali pela importância que aquilo tem. No caso, por exemplo, essa faca do chofre. Ou então, Tá ouvindo, Rabino, aqui? tá ouvindo, né? Ou então, a Tá questão, ouvindo aqui? aquele que é escriba, ele tem que preparar aquela canetinha dele, ele afia bem aquilo ali, para ele pegar, tirar tinta e escrever aquilo direitinho. Então, o Shabbat ele guarda bem aqui, então ele não quer que ninguém mexa naquilo. Então, essa é uma categoria alta de mukse, que você não deve movimentar aquilo em Shabbat. Aí você passa para uma outra coisa, que é um objeto, que, por exemplo, uma caneta comum, um objeto
que o trabalho dele em Shabat é proibido. Eu não posso escrever em Shabat, então eu não posso usar aquela canetazinha. Mas, nesse caso, se eu precisar do lugar da caneta, minha caneta ficou aqui em cima dessa mesa, e nessa mesa eu vou comer em Shabat, que é uma mitzvah, então eu posso pegar essa caneta daqui, tirá-la e botar aqui. Ou seja, eu não estou usando a caneta em si, estou usando o lugar dela. Ou então me utilizar da caneta para fazer um trabalho que não é o trabalho dela, que é de escrever. Então, eu quero apontar uma coisa para alguém, eu pego a caneta, olha, tá vendo? É bem ali. Aí eu aponto a caneta. Não é o trabalho dela. Então, eu tenho esses dois tipos de exceção para eu carregar uma coisa proibida em Shabat. Ou se eu precisar do lugar dele, ou dele mesmo, para fazer um trabalho que não é o dele. Aí depois tem o outro que são coisas permitidas em Shabat. Por exemplo, talheres. Ah, você tem que comer, tem. Então, pode carregar o talher daqui para lá, tudo mais, um prato, um copo. As coisas que foi permitidas no dia de Shabat. Carregar um livro. O mukse, olha bem, a gente falou aqui no começo do transporte de uma propriedade particular para uma pública. E da pública para a particular. E para aquelas outras que é metade pública, metade particular. E aquela outra que não é nem pública e nem particular. Lembram? Então, o mukse, que a gente está falando agora, é dentro de uma própria propriedade. A minha casa particular. Então, nela que eu estou falando, que eu não posso transportar uma caneta, que eu não posso mexer naquela faca que eu estou falando, isso na própria propriedade, não é de transportar de um lugar para outro. Isso é uma coisa. Agora, o porquê do mukse na própria propriedade? Ah, é só pelo seguinte, já que eu não posso transportar para fora, então o que sabe disso? Não transporta nem dentro. E tu pode esquecer e levar para fora. Então, é uma cerca maior sobre a proibição que você tem de transportar algo para fora da tua propriedade, ou então colocar para dentro da tua propriedade. Lembrando que na época que foi feito o escândalo, o tabernáculo, quando chegou em Shabat, como está na Perachá, para descansar, eles não saíam durante o Shabat com seus instrumentos da construção. Então, o ato de carregar é proibido no Shabat. Então, mais ou menos isso é o mukse. Sim, mas tem outra coisa importante do mukse, bom a gente saber. O mukse, essa lei, que é um detalhe, que vai ser um detalhe, ele tem uma outra vantagem, que é a seguinte vantagem. Pode imaginar uma pessoa que não trabalha, por algum motivo não trabalha, durante a semana inteira. Não trabalha domingo, nem segunda, nem terça, quarta, quinta, sexta. E daí que é Shabat hoje? Ele não trabalha mesmo. Então, para ele não vai ter diferença o Shabat dos outros dias. Ah, mas é mukse. Ah, agora ele vai perceber que hoje, apesar de ele não trabalhar, vai ter uma provisão muito maior do que os dias comuns. Então, não pode levantar uma caneta. Não pode fazer isso. Então, o mukse, ele tenta igualar a todos perante a lei, tanto os que trabalham como os que não trabalham, a perceber que hoje é o Shabat. Muito bom. Ok. Sim, eu não cheguei a falar, mas... Bom, acho que não vai dar tempo, mas é só para dizer que esse Shabat, além das duas parashot que a gente falou, vai ter a outra leitura, o Shabat HaChodesh. HaChodesh quer dizer o mês, e esse é o mês da primavera, Chodesh HaAviv, que é o mês de Pessah. Então, a gente vai ler o capítulo 12 de Êxodos, que diz lá: este será para vós o princípio dos meses do ano do calendário hebraico. Então, para o calendário hebraico, para o povo de Israel, começa agora o começo do ano. Então, a contagem dos anos para um rei de Israel era a partir de Pessah, começava o ano dele. Se ele assumiu antes de Pessah, quando chegava em Pessah, já estava no segundo ano. Agora, para o mundo todo, que é desde a criação do mundo, aí vem desde Rosh Hashanah, lá mais ou menos em setembro e outubro. Então, capítulo 12 de Êxodos, e essa seria a primeira mitzvah da Torá, ele é o Criador do mundo, dos céus e da terra.
toda a terra pertence a Deus, que ele escolhe uma terra para o povo que ele quer dar, e assim ele escolheu a terra de Israel para dar para o povo de Israel. E além disso, desde o primeiro versículo da Torá lá, até o capítulo 12 de Êxodos, a gente vai ter 1.820 versículos. 1.820 versículos. E a palavra Bereshit, a sua soma total, Bereshit, a 900 e alguma coisa, 913, se não me engano. 913. Só que, pegar a palavra Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, e fazer o cálculo não só com o valor numérico de cada letra, mas na sua plenitude, ou seja, Bet. Como é que eu escrevo Bet em hebraico? Bet eu escrevo o próprio Bet, Yod e Tav. Então já não é mais só 2. Bet é o 2 do Bet, é o 10 do Yod, e o 400 do Tav, já é 412 o Bet. Resh, já não é mais só 200. Como é que eu escrevo Resh? O próprio Resh, Yod, Shin. Então já não é mais só 200, é 510. E assim tu vai. Sabe quanto vai dar o total de Bereshit? 1.820. Que é exatamente lá o versículo, desde o princípio até o capítulo 12 de Êxodos, da 1820. A gente percebe que tem toda uma lógica nos versículos, nas suas interpretações, que a gente fica realmente perplexo de ver a sabedoria que não é uma sabedoria comum de nós, seres humanos, sim de algo que vem de cima para baixo, vem preenchendo essa sabedoria divina. É apaixonante, Rabi. É apaixonante, a palavra certa é essa, é apaixonante. É muito empolgante, a gente começa a estudar e ver coisas, a gente não acredita. Por exemplo, a gente comentei aqui com vocês também a questão de Purim. Eu fiquei também muito perplexo com essa de Purim. Aquela questão das letras, 12.196 letras. 196. Eu fiquei impressionado com isso, mozinho. Fiquei muito impressionado com isso. Como é que o nome de Esther e o nome de Mordecai vão aparecer num pulo que a quantidade de letras que tem na Megilá de Esther, cara, é inacreditável. É verdade. Eu nunca esqueci, não. É 12.196, né? 12.196, exatamente. É inacreditável. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Essa questão do Shabat é muito Legal interessante, demais. sabe? Porque Bom, eu não vou reunir a nossa sinoga aqui em Belém. Está suspenso. Por esse motivo de quarentena, tudo aí. Já li coisa lá de Israel, que o rabinato lá em Israel está permitindo que nesse Shabat especificamente você deixe o seu celular ligado. Se tiver alguma necessidade de emergência por conta do que é esse período agora, você tem que estar atento. E nós estamos agora todo mundo em situação de picuar nefes, que é um perigo de vida. E você ter perigo de vida, essa possa realmente cuidar da vida. Está aqui com a gente. Especificamente nesse Shabat agora, né, Rabino?